Muito bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Com grande satisfação, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, Sinditabaco, suas empresas associadas e Ministério do Trabalho e Emprego estão realizando este evento com o apoio da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, Federação da Agricultura e Pecuária do Paraná, FAEP, e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Paraná, FETAEP. Nós queremos, nesse momento, registrar com muita satisfação a presença do prefeito municipal de Irati, Emiliano Gomes, presidente do Sinditabaco, senhor Valmir Tessin, presidente da FUBRA, senhor Marcílio Laurindo Drescher, superintendente regional do Ministério do Trabalho e Emprego no Paraná, senhora Regina Perpétua Cruz, coordenador trabalhista da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, senhor Rodrigo do Amaral Melo, chefe da Seção de Planejamento e Avaliação da Superintendência Regional no Rio Grande do Sul, do Ministério do Trabalho e Emprego, senhor Rudi Alan Silva da Silva, auditor fiscal do trabalho, chefe da Divisão de Assuntos Internacionais da Inspeção do Trabalho, senhor Guilherme Schuch Candemil. Agradecemos ainda a presença do auditor fiscal do trabalho e coordenador do Projeto Rural do Paraná, senhor Eduardo Render. Igualmente, queremos registrar a presença da secretária municipal de Educação de Irati, Eliceia Latke Xereda, e, naturalmente, desejar um bom retorno às aulas, né? Tudo começando hoje certinho, secretária. Que bom. Que seja um ano bastante produtivo para a nossa educação. Secretário Municipal de Saúde de Irati, senhor Nelson Luiz Antunes. Secretário Municipal de Agricultura, senhor Hamilton Luiz Brandalize. Representando a FAEP, Senar Paraná, o assessor técnico, senhor Bruno Visioli. O assessor jurídico da FETAEP, representando a entidade deste evento, doutor Adilson Korchak. Igualmente, com satisfação, registramos a presença do presidente do Sindicato Rural de Irati, senhor Bezaque Quecote Veres. Em seu nome, saudamos todos os presentes de sindicatos rurais que aqui se fazem também representar. Da mesma forma, nós queremos saudar todos aqueles que atenderam este convite especial, produtores rurais, representantes das empresas, entidades, aos amigos da imprensa, senhoras e senhores. Contamos também com a participação dos nossos telespectadores no canal do Sinditabaco no YouTube. A nossa saudação a todos os internautas. Convido a todos para acompanharem em posição de respeito a execução do hino nacional.
Senhoras e senhores, com o objetivo de divulgar e orientar sobre a importância do trabalho decente, estamos realizando este seminário com foco nos temas de grande relevância, como as acomodações e a contratação de mão de obra na agricultura familiar. Para tratar deste assunto, passamos a palavra neste momento ao presidente do Sinditabaco, o senhor Valmor Tessin. Bom dia a todos, é uma satisfação muito grande ter esse público imenso aqui hoje nesse seminário tão importante e tão caro para a cadeia produtiva do tabaco. Nós temos realizado esses seminários, iniciou no Rio Grande do Sul em 2023, tivemos em Canoinhas no segundo semestre do ano passado e agora estamos aqui no estado do Paraná. E o porquê desses seminários? Em função da importância da cadeia produtiva que o tabaco tem em termos sociais e econômicos para o sul do país. Todos nós sabemos dessa importância, os números são extremamente relevantes, quando nós falamos que o Brasil exporta 3 bilhões de dólares e traz divisas para o país, que nós geramos 40 mil empregos direto na indústria, que o nosso maior sócio governo leva 14 bilhões de reais em impostos, que os nossos produtores integrados, eles oferem uma renda de mais de 11 bilhões de reais anualmente. Falando do estado do Paraná, que é um importante produtor de tabaco, ele responde por em torno de 16% das exportações da produção de tabaco no Brasil, e ele contribui praticamente com 1/3 das exportações brasileiras. Agora, se por um lado nós temos o conhecimento da importância que tem a cadeia produtiva do tabaco para a economia e socialmente para o sul do país, por outro lado nós temos grandes desafios na questão da sustentabilidade. E um deles é a questão do trabalho decente na produção do tabaco. O setor, junto com entidades parceiras, junto com o Ministério do Trabalho, vem há décadas trabalhando, intensificando cada vez mais o trabalho na conscientização de todas as partes envolvidas da importância que tem de nós trabalharmos esse tema. Esse tema que é um problema para nós, é um problema em função da legislação, em função da demanda dos nossos clientes globais que nos cobram sustentabilidade dentro da cadeia produtiva do tabaco. Então, o nosso grande desafio é continuamente trabalharmos alinhados nesta linha de trabalho, na nossa conscientização de que toda a mão de obra necessária para a cultura do tabaco, ela esteja de acordo com as regras, as legislações e os padrões globais. Nós somos cobrados mundialmente por esses padrões e nós temos que continuar continuamente trabalhando para evoluir. Problemas temos sim, anualmente há registros aqui e lá que nos causam preocupação e nesse sentido, em parceria com o Ministério do Trabalho, nós temos trabalhado continuamente para, como o Rudy diz bem, elevarmos a régua. Termos mais seminários, mais ciclos, mais cartilhas, mais anúncios em jornais, TVs, para que nós possamos nos conscientizar desse importante item dentro do sistema integrado de produção. Eu gostaria de destacar aqui também algumas iniciativas que o setor já teve ao longo dos anos. Isso iniciou em 1998 com o Futuro e Agora, onde é que havia um trabalho de orientação através dos instrutores agrícolas da importância do trabalho decente na cultura do tabaco.
fomos evoluindo. Em 2008, assinamos termos de compromisso com o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, 2011 com o Estado de Santa Catarina e Paraná, onde é que novamente nós montamos todo um arcabouço de orientação, de controle, para que nós evitássemos as questões de trabalho infantil e trabalho análogo à escravidão e à saúde e segurança do produtor. O setor também criou em 2015 o Instituto Crescer Legal, que são escolas que estão espalhadas no meio rural. O Instituto completa 10 anos, agora em 2025, com 1.000 alunos formados até 2024. 54 municípios já foram atingidos. Chegamos ano passado aqui no Paraná e estamos dando continuidade aqui no estado do Paraná. Mas eu gostaria de agradecer muito uma iniciativa do Ministério do Trabalho de Brasília, que nos procurou, não é de agora, já é de mais tempo, nos propondo um trabalho que vai ser apresentado hoje aqui, que é o trabalho, desculpe, eu esqueci o nome aqui. Programa Trabalho Sustentável. O Ministério do Trabalho nos procurou, já temos iniciativas com eles, como esses seminários, nos trazendo esse programa, como é o funcionamento dele. Muitas vezes nós imaginamos que o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho só fiscaliza, só notifica, só autua. Não. Eles têm um programa muito bacana que visa o diálogo com todas as cadeias produtivas do negócio, no sentido de, em conjunto, alinhados, construirmos uma construção para que nós possamos lidar com essa situação que nós temos em praticamente todas as culturas que nós temos presentes aqui no Brasil. Então, eu mais uma vez gostaria aqui de saudar e agradecer o prefeito Emiliano, aqui de Irati, de nos receber aqui para esse importante seminário. Saudar também a todas as demais pessoas que já foram nomeadas pelo protocolo, em especial saudar os produtores, os empregados de empresa, da FUBRA, que estão hoje aqui nos apoiando neste importante evento. E que tenhamos um evento muito bom no dia de hoje para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Valmor Tessen, presidente do Sinditabaco. Bem, convido a todos os presentes para acompanharmos o vídeo que trata da cartilha elaborada pela Secretaria do Trabalho, destacando a relevância do trabalho sustentável. O trabalho não é apenas uma necessidade, mas também uma fonte de realização e propósito. Portanto, valorizar e respeitar o trabalho e o trabalhador é essencial para o desenvolvimento e o equilíbrio de qualquer sociedade. Em 1995, o Brasil reconhece as condições de trabalho digno e começa a partir daí a desenvolver ações de conscientização. Governo, entidades empresariais e a sociedade como um todo abraçam a causa e criam ferramentas para proteger o trabalhador e orientar o empregador. E uma dessas ferramentas é a cartilha do programa Trabalho Sustentável. Ela foi criada para esclarecer dúvidas e fornecer orientações valiosas a você, produtor rural, que contrata ou é contratado para trabalhar no meio rural. São temas relacionados ao ambiente de trabalho, como devem ser as instalações, qual deve ser a infraestrutura disponível para o trabalho, que medidas de saúde e segurança devem ser garantidas, como deve ser a remuneração e muito mais. Leia atentamente a cartilha e faça dela uma aliada indispensável nas atividades de sua propriedade rural.
Tratar destes temas tem se tornado cada vez mais relevante. Por esta razão, senhoras e senhores, nós passamos a palavra ao presidente da FUBRA, senhor Marcílio Laurindo Drescher. Acho que você vai segurar? Segura. Minha saudação ao prefeito Emiliano, aqui de Irati. Permita-me, todos os demais nominados pelo protocolo, que esta saudação seja extensiva a todas as lideranças, presidente Valmor, demais entidades co-irmãs que aqui estão, o Bruno, que é nosso conterrâneo lá, que puxa esse tema junto com o Sinditabaco, a FUBRA, muito relevante, mas principalmente os senhores produtores, orientadores, enfim, a cada um que aqui está, secretários, e se estamos com esse recinto tão lotado, tão frequentado hoje, porque o assunto é de muita relevância, como já disse o presidente Valmor. É de muita importância discutir isso, porque a importância do setor do tabaco, todos já conhecem, pela sua economia que gera nos municípios, em milhares de lares, de pequenos produtores rurais dos 3 estados. Nós sabemos fazer muito bem a nossa parte de produção, de integração, para termos o nome de sermos o país maior exportador de tabaco de todo o planeta. Esse título nós já estamos mantendo há mais de 3 décadas. Então nós temos algo de bom nisso, na produção, na qualidade, no controle. E desde muitos anos, nós já vimos na nossa cadeia ser feitas muitas coisas a ser cumpridas, ser reguladas, ser melhoradas, para que esses produtores e todos os trabalhadores tenham uma vida com saúde, uma vida digna, com remuneração justa. Essa é a nossa luta como entidade associativa e de muitas outras co-irmãs que olham também pelo equilíbrio econômico entre as partes. E por esse momento, eu digo que é de suma importância nós evoluirmos, aprendermos ainda mais o que é certo e é melhor para todos. E essa proposta destes seminários, embora atinjam um número limitado de pessoas e lideranças, mas devem ser ampliadas a cada momento. Esse trabalho é uma iniciativa muito louvável que nós vemos como entidade dos produtores. Os produtores devem participar, devem se orientar, devem acatar também essas orientações, para que problemas não surjam. Não só para o cumprimento da lei, não só para o cumprimento da legislação, para ser punidos, ela não é punitiva, ela é preventiva para que as coisas boas realmente aconteçam também no nosso setor. Mas como eu já disse, nosso setor já puxou muitas agendas, muitas pautas, estão superadas, mas essa é uma das que mais preocupa atualmente. Por isso é que estamos aqui hoje, unidos e reunidos, para que esse trabalho progrida, para que a nossa produção seja sustentável e que seja também lá no mercado importador, visto como uma produção de uma origem realmente daquilo que o mercado nos cobra. Então nós da FUBRA, endossando aquilo que o Valmor já tem dito, endossando a todos que aqui estão, se propõem no mesmo objetivo, nós queremos dizer, nós estamos de parabéns, mas muito mais temos que continuar esse trabalho tão relevante. Um abraço e que tenhamos um bom encontro hoje. Muito obrigado, senhor Marcílio Laurindo Drescher, presidente da AFUBRA. A fim de divulgar a cartilha sobre a contratação de mão de obra na agricultura familiar, elaborada por entidades que são parceiras, convido a todos a acompanhar nesse momento a exibição de um vídeo que apresentará este material.
A agricultura familiar alimenta o Brasil. São quase 4 milhões de propriedades, 80 milhões de hectares produzindo e mais de 10 milhões de trabalhadores. Você viu isso? Os números impressionam, né? Quanto mais cresce a agricultura familiar, mais ela ajuda o país a crescer. E a necessidade de mão de obra é fundamental para todo esse sucesso. Mas como o contratar de forma correta e segura para o benefício de todos os envolvidos? É sobre isso que trata essa cartilha. Ela foi criada por entidades parceiras para esclarecer dúvidas e fornecer orientações valiosas a você, produtor rural, que precisa contratar trabalhadores temporários com segurança e em conformidade com a lei. São 38 temas abordados de forma clara e simplificada, trazendo respostas a todas as suas dúvidas. Temas como previdência social, tipos de contrato, cuidados com a saúde e segurança do seu trabalhador, registro, documentação e muito mais. Contratações informais podem deixá-lo vulnerável legalmente, trazendo insegurança e problemas desnecessários. Por isso, leia atentamente a cartilha e faça dela uma aliada indispensável nas atividades de sua propriedade rural. Nós passamos a palavra neste momento para o assessor técnico da FAEP, senhor Bruno Visioli. Bom dia a todos, bom dia presidente Marcílio, presidente Valmor. Os números do tabaco no Paraná refletem uma movimentação, presidente Valmor, de quase 3 milhões de reais somente no ano passado. E com grandes números também são grandes responsabilidades, mas responsabilidades não são necessariamente ruins. Responsabilidades, elas são boas para agregar valor e para melhorar a comercialização do nosso produto no exterior e no mercado interno. Para cumprir essas responsabilidades e para que o produtor tenha cada vez mais segurança, a Federação da Agricultura, em parceria com o Senar, ela oferece capacitação para os produtores, capacitação sobre tabaco, contratação de mão de obra, legislação ambiental, e tudo isso já é pago para o produtor rural. Quando o produtor emite uma nota, já tem o desconto para a federação e já tem o desconto para o Senar. Então, o produtor que deseja se especializar, conhecer mais, cumprir e saber mais sobre culturas e as demandas do setor, procure o Sindicato Rural de Irati, da sua cidade, o Sindicato Rural dos Trabalhadores e o Sindicato Patronal, e demandem cursos, demandem capacitações e demandem informações para vocês. A função da federação é servir ao produtor, representar o produtor e atender o produtor nas suas demandas. Então, esse evento é visto pela Casa como uma excelente iniciativa para difundir conhecimento e para provocar o produtor a buscar mais conhecimento. Então, eu desejo a todos, em nome da Federação, do presidente Eduardo Meneghetti, um bom evento e um bom ano, uma boa safra, e colocar a Federação cada vez mais à disposição de vocês, produtores rurais. Obrigado e um bom evento. Muito obrigado, senhor Bruno Visioli, por sua manifestação. Neste momento, nós convidamos para nos falar o assessor jurídico da FITAEP, Dr. Adilson Korchak.
Muito bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar participando desse seminário e trazendo aqui o abraço do nosso presidente Alexandre Leal dos Santos, presidente da FETAEP. E aqui cumprimento, então, o Valmor, presidente Marcílio, as autoridades municipais, e em nome deles também estendo aí o cumprimento a todos os demais, a doutora Regina está aqui, também aí o nosso cumprimento. Além da FETAEP, a gente também faz um trabalho junto à FETARP, que é a Federação dos Assalariados Rurais, que são os trabalhadores voltados à agricultura familiar. Em função disso, tem muitas atividades aqui que as entidades que aqui compõem no cartaz, elas estão realizando, entre elas aí, participando diretamente das negociações do preço do tabaco. Além dessa preocupação com relação ao preço do tabaco, tem toda essa questão que está relacionada à questão da mão de obra, do trabalho decente. Então, são muitos debates, são muitas reuniões, são muitas negociações que são realizadas, muitas reuniões, seminários, enfim. E isso tudo é necessário as entidades representativas fazerem esse trabalho, para que esse trabalho também faça esse levantamento de todas as demandas que acontecem do ponto de vista local, mas que também faça as negociações necessárias junto principalmente ao Poder Legislativo. Tem situações que demandam, por exemplo, negociações do Plano Safra, que as entidades também são coadjuvantes nessas discussões relacionadas ao Plano Safra. Mas não só isso, quando se trata principalmente dessa questão mais relacionada ao trabalho especificamente, tem uma situação que até nos preocupa, está na cartilha. A cartilha foi elaborada com muito carinho aí, pelas entidades, para que vocês tenham acesso a esse material. Mas, além das questões relacionadas que está na cartilha, tem uma delas que é relacionada à questão da própria contratação de mão de obra. A contratação de mão de obra, a gente verificou que tem uma situação que ela estabelece um limite de corte de ser de 120 dias por ano, que o agricultor pode fazer uma contratação de mão de obra, por exemplo, e não desenquadrar do regime especial de previdência social. Nós avaliamos que isso é uma quantidade pequena, tendo em vista que a agricultura familiar, ela não é mais uma agricultura que ela está relacionada, às vezes, a apenas um tipo de cultura. A agricultura familiar, ela diversifica. A agricultura familiar, ela também é agroindústria e também trabalha muito, tem muitos agricultores familiares envolvidos na questão do tabaco. Essa situação a gente já tem conversado com deputados e tal, nas agendas que temos relacionados em Brasília, principalmente, com os representantes parlamentares aqui do Estado do Paraná, mas são as questões que ainda são necessárias muito diálogo e muito avanço, para que a gente consiga algumas situações e fazendo mudanças legislativas que favoreçam ao produtor, que favoreçam ao agricultor familiar, mas que essas discussões precisam também ser realizadas junto ao Parlamento Nacional. Então, tendo esse levantamento, esse panorama, eu quero aqui desejar a todos um grande evento, um grande seminário, e que todos possamos sair daqui com mais conhecimento e com mais organização, porque é necessário os produtores estarem organizados junto ao sindicato, estarem organizados junto às suas federações, estarem organizados junto às suas comunidades, enfim. Então, a organização é essencial para que a gente consiga manter tudo isso que foi trazido aqui pelo Valmor, pelo Marcílio, a produção com qualidade e também, principalmente, na busca por preço justo daquilo que é o produto final. Então, é isso. Deixo aqui o grande abraço aí a todos. Muito obrigado, doutor Adilson Korchak, assessor jurídico da FETAEP.
Bem, senhoras e senhores, neste momento nós passamos a palavra ao coordenador trabalhista da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, senhor Rodrigo Ugnei do Amaral Melo. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o prefeito que está aqui. Eu vi que estava aqui, o Valmor, na pessoa dele, cumprimento a todos os presentes. Eu quero começar iniciando, agradecendo a oportunidade de estar aqui e parabenizando o Sindicato de Tabaco por mais esse evento. Como o Valmor falou, é uma série de eventos que o Sindicato de Tabaco vem fazendo na ideia de promoção do trabalho decente. A gente, da CNA, em parceria com o governo, tem realizado esses eventos também em outras culturas, em outras regiões do país, buscando a promoção do trabalho decente. E a gente vê esse tipo de evento como uma oportunidade de vocês tirarem dúvidas e conhecerem um pouco mais da legislação. Eu costumo falar que a legislação, a norma, o texto, ele sempre admite interpretação, por isso que a gente tem o judiciário. Então, a gente tem aqui conosco os auditores fiscais, a Superintendência Regional do Trabalho, que são quem fiscaliza vocês. Então, com base na interpretação deles, vocês têm que cumprir a lei. Então, esse momento é uma oportunidade de tirar dúvidas e entender o que eles buscam encontrar na propriedade. E aí, claro, cumprindo com a norma, cumprindo com a lei, não só reduz a autuação, como melhora as condições de trabalho, promove trabalho decente, aumenta o índice de formalização. Então, é uma oportunidade que a gente tem de estar aqui conversando, buscando, construindo pontos e se aproximando da fiscalização, se aproximando dos trabalhadores e também aqui das entidades de empregadores. A gente participa desses eventos nesse intuito de construir pontes, aproximar e buscar levar mais informação e tirar dúvidas. Eu escuto muito, produtor reclamando, às vezes falando, pô, a fiscalização chega lá, e na hora que vai fiscalizar, eu pergunto, quero tirar uma dúvida, ele não tira a minha dúvida. Eu falo, então, na hora que o auditor chega lá para te fiscalizar, ele de fato está lá para fiscalizar. Mas quando a gente fala auditor fiscal do trabalho, antes de fiscalizar, ele audita. Então, ele tem também no dever funcional dele esse dever de informar, de tirar a dúvida. E é nesse momento que a gente tem a possibilidade de tirar a dúvida, não na hora da fiscalização, porque quando ele já está lá para fiscalizar, ele dificilmente vai tirar a sua dúvida. Então, aqui a gente consegue criar pontos, criar a possibilidade de aproximar da fiscalização, entender como vocês podem buscar a fiscalização para tirar dúvidas. Então, esse tipo de evento é muito importante. Então, novamente, parabenizo o Sindicato de Tabaco por estar realizando mais essa iniciativa. E aí, é aqui que a gente consegue sanar alguns mitos, como, por exemplo, o mito do Bolsa Família, que a gente escuta muito. Assinar a carteira, eu vou perder o Bolsa Família. Não é bem assim. Não é a assinatura da carteira que vai perder o Bolsa Família. Tem um critério a ser observado, um critério de um valor econômico, que a gente fala, até R$ 218 per capita de renda familiar não acarreta a perda do benefício, você tendo carteira assinada ou não. Aí, passou desses R$ 218 até meio salário mínimo, que é 756, você mantém 50% do Bolsa Família. Então, percebam, não é a mera assinatura de carteira que perde o Bolsa Família. E a gente vê um obstáculo muito grande na formalização lá na frente, porque o trabalhador tem medo de perder o Bolsa Família. Vou pegar também aqui o que o meu colega da FETAEP falou da questão do segurado especial. A gente tem a possibilidade de contratar até 120 homens-dia, sem a perda da qualidade de segurado especial. E aí junta esse medo da perda da qualidade de segurado especial com o medo da perda do benefício, e aí eu falo, o binômio da informalidade, porque aí nenhum dos dois querem perder sua qualidade. E não é bem assim, como o próprio colega falou, até 120 homens-dia a gente não perde a qualidade de segurado. Claro que a legislação precisa de ajuste, a gente tem consciência disso, inclusive a CNA se coloca à disposição para a gente conversar, porque a gente acredita que não é só o ajuste dos dias que a gente tem que fazer, mas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em dezembro, reconheceu a constitucionalidade do contrato de trabalho intermitente. O contrato de trabalho intermitente é um excelente mecanismo para a gente, para o produtor rural, para ter aquele trabalhador que vai, de uma forma sazonal, vamos falar assim, trabalhar. Você deixa o contrato dele vigente, quando você precisa, você chama ele, você vai pagar proporcionalmente todos os direitos dele, ele vai estar com um vínculo ativo, formal, coberto pela Previdência. É uma modalidade contratual pouco difundida, só que, quando você faz esse tipo de contrato, por ser um contrato de trabalho por tempo indeterminado, você perde a qualidade de segurado especial, mesmo que você utilize até os 120 homens-dia. Então, é um outro ajuste legislativo que a gente precisa de fazer, que nós estamos buscando. Quando a gente fala do Bolsa Família também, a gente tem o PL 715 hoje que está no Senado, que prevê
que tentando não só desfazer esse mito, como também trazer um critério mais claro, mais objetivo, que não esse critério que eu falei para vocês das faixas salariais, prevê que a mera assinatura do contrato de safra, ou seja, toda a renda oferida no contrato de safra não integra a base do Bolsa Família. Estamos lá lutando por isso também, em busca do aumento da formalidade. Então, esse tipo de evento permite não só tirar essas dúvidas, como entender um pouco mais dos problemas que a gente encontra na ponta e como a gente pode resolver, seja por meio de levar informação, esclarecer um ponto, como esses que eu trouxe, ou seja por meio de, aí sim, buscar o legislativo ou buscar outras alternativas, como, por exemplo, estava conversando com o Rudy aqui agora, sobre a intermediação de mão de obra. Será que a gente não consegue encontrar um mecanismo que não precise de mudar a lei para eliminar o intermediador? Que a gente sabe a quantidade de problema que o intermediador de mão de obra traz, porque geralmente ele vai trazer o trabalhador numa condição não muito boa, e aí quem paga o pato no final das contas é o produtor. Então é aqui que a gente tem esse tipo de possibilidade, de oportunidade de conversar, entender melhor o problema, apresentar soluções ou buscar outras soluções lá em Brasília. Então, desejo a todos um excelente evento. Mais uma vez, a CNA está à disposição, a FAEP faz parte do sistema CNA, está à disposição de vocês, busquem nosso sindicato, nossa federação, que eles chegam até nós para a gente tentar buscar a resolução, seja lá em Brasília, por meio de uma alteração normativa, de uma alteração legal, seja por meio do diálogo, da construção de pontos, junto à fiscalização do trabalho, que a gente tem uma excelente interlocução e cada dia mais a gente tenta estreitar esses laços para melhorar as condições de trabalho para todo mundo, porque se o trabalhador tem uma condição melhor, o produtor também tem uma condição melhor, e aí toda a cadeia ganha com isso. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Rodrigo do Amaral Melo, coordenador trabalhista da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Passamos a ouvir nesse momento a Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Paraná, senhora Regina Perpétua Cruz. Muito bom dia a todos e todas, cumprimentando o prefeito aqui, Emiliano, dizendo aí sucesso nesse mandato, né? Cumprimentando o Valmor do Sinditabaco, os parceiros da FETAEP, a FUBRA, né? O Bruno da FAEP e todos e todas que estão, os nossos auditores fiscais aqui de Brasília, e todos os trabalhadores, empregadores, contratantes que tem aqui do sindicato patronal, laboral, e todos que fazem parte desse sistema. Acho que, para nós, do Ministério do Trabalho e Emprego, essa questão do trabalho decente no Brasil é muito importante. Às vezes o pessoal rural pensa, mas o que é o trabalho decente? É o trabalho com condições que não sejam precárias no mundo do trabalho, um trabalho com qualidade, um trabalho bem remunerado, um trabalho com saúde e segurança. É isso que a gente defende, por isso que o governo federal, que é o nosso governo do diálogo, faz esse debate aqui, e principalmente com vocês, que é a grande porcentagem da agricultura familiar desse país. A agricultura familiar, não só nesse setor, mas em vários setores, eles que alimentam o nosso país, que fica aqui dentro e também sai para fora o que a gente produz aqui. Mas nesse caso do tabaco, nós aqui da região sul, 93%, quase 97%, tem um estudo aí, sai aqui do estado, dos 3 estados do sul. Então a importância, e nós estávamos comentando sobre isso, e que já falaram aqui, que lá fora querem saber se aqui no Brasil tem trabalho decente, não tem trabalho escravo, e para nós é importante, para o governo brasileiro, para a entidade patronal e para os trabalhadores, porque se nós criar um selo do trabalho decente, que o tabaco no Brasil é um tabaco que é sustentável, por isso a nossa agenda do Ministério do Trabalho é o trabalho sustentável, vai ser importante para todos nós, para o governo do Brasil, para os empregadores e para os trabalhadores e trabalhadoras, e a vocês lá na ponta.
2023, no estado do Paraná, que é um estado rico, é o segundo maior estado que emprega no Brasil hoje, é o estado do Paraná, em todos os setores, na indústria, no agro, na agricultura familiar. Então, para nós, a importância de todos e todas estarem... É ruim chegar lá o fiscal e ter que multar, ter que fazer, mas só em 2023, no estado do Paraná, nós resgatamos 100 pessoas do trabalho análogo escravo. Só aqui nesse estado. No Brasil foi quase 3.500 trabalhadores resgatados nessa situação. Então, para nós é o exemplo, como o segundo maior estado que tem aí o emprego, para ser exemplo lá no campo, até chegar o nosso fumo lá para fora do país, e em vários setores aqui a gente é o maior produtor sempre, né? Como no tabaco também, a importância de ter o trabalho decente, a importância do diálogo entre o governo federal, entre o sindicato patronal, o FAEP, FETAEP, o Senar, para a gente estar junto, reunido, fazendo esse trabalho de conscientização, que a cultura no Brasil, a gente conscientizar para que os trabalhadores lá na ponta estejam bem, os empregadores bem também, e a gente ter trabalho decente no Brasil e erradicar essa pecha que a gente tem, que ainda no Brasil tem trabalho análogo escravo. Então é por isso que o Ministério do Trabalho e Emprego tem esse diálogo permanente com todas as entidades para a gente fazer um Brasil justo, um Brasil decente para os trabalhadores, empregadores e vocês que plantam e colhem fumo no Brasil. Cada vez mais a gente está aí com esse programa Trabalho Sustentável para que a gente se fortaleça cada vez mais e todos e todas nós ganhamos. Um excelente encontro para nós, vamos escutar bastante aqui, para que a gente saia cada vez mais fortalecido e colocar o fumo paranaense e o tabaco aqui aí de qualidade e sustentável para todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Regina Perpétua Cruz, Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Paraná. Senhoras e senhores, passamos a ouvir nesse momento o prefeito anfitrião e um dos mais jovens do estado do Paraná, recém-eleito, prefeito Emiliano Gomes. Bom dia a todos, a todas. Quero cumprimentar aqui o senhor Valmor, presidente do Sindi Tabaco. Uma alegria enorme, conversando há pouco, falando sobre a nossa similaridade, companheiro de casa, companheiro Leão, e também um plano que foi discutido chamado Futuro é Agora, que inclusive, presidente, era o nosso plano de governo. Cumprimento aqui o senhor Marcílio Laurindo, da FUBRA, presidente da FUBRA, meus cumprimentos. Estendo os cumprimentos aos dirigentes da FUBRA, Lázaro e toda a equipe que faz um excelente trabalho aqui na nossa região, o assessor técnico Bruno, do Sistema FAEP, presente, o assessor jurídico Adilson, da FETAEP, assessor jurídico da CNA, Rodrigo, e a superintendente querida do Trabalho, Regina. Sejam todos muito bem-vindos. Magnitude de um evento como esse toma uma proporção extremamente importante para a conscientização da cadeia do tabaco. E a gente fez questão, presidente, de estar aqui hoje com parte da nossa equipe, com o secretário de Saúde, Nelsinho, com a secretária de Educação, a nossa amiga Eliceia, secretário Aki Brandalize, o secretário de Comunicação Sidney Jorge, enfim, para a gente ver possibilidades de como podemos cooperar nesse processo de conscientização que é tão importante, tanto na questão da saúde, quanto na questão da gente poder pensar em novas orientações, cartilhas, para a gente fortalecer esse trabalho e discutir novas políticas públicas. Para nós sabemos o tamanho da magnitude que tem, pois temos em torno aí de 1.400 famílias produtoras, 52% do nosso PIB vem da agricultura e 17% vem do tabaco. Então, como nós não pensarmos e discutirmos tudo isso em conjunto? Então, uma grande missão que nós temos. Fico muito feliz e muito lisonjeado de poder receber todos vocês aqui,
vejo que tem, enfim, não só do Paraná, mas tem pessoas de Santa Catarina, tem pessoas do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Irati é a 5ª cidade hoje com maior produção de tabaco no Paraná. Se Deus quiser, um dia chegaremos na primeira colocação. Mas para isso acontecer, precisa haver um trabalho integrado, um trabalho alinhado com a conscientização e a responsabilidade do trabalho decente, que é a pauta essencial desse seminário. Desejo um excelente seminário a todos. Parabéns, presidente, parabéns aos orientadores, que tenham todos um excelente dia. Que Deus abençoe. Muito obrigado, prefeito de Irati, Emiliano Gomes. Bem, a partir desse momento nós queremos convidar para as suas falas o auditor fiscal do trabalho e coordenador do Projeto Rural do Paraná, senhor Eduardo Reiner, o auditor fiscal do trabalho, chefe da divisão de assuntos internacionais da Inspeção do Trabalho, senhor Guilherme Schuch Candemil, e igualmente o chefe da seção de planejamento e avaliação da Superintendência Regional no Rio Grande do Sul, do Ministério do Trabalho e Emprego, senhor Rudy Alan Silva da Silva. Por gentileza, senhores. Bom dia a todos. Então, meu nome é Eduardo. Se quiserem pode ser o Reiner, mas a pronúncia é Rainer, mas o que importa é trazer aqui informações relevantes para os produtores. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Sindi Tabaco por estar realizando esse evento, a FAEP, a FUBA, a FETAEP e também aos colegas, né, que estão aqui, que vieram, tanto o Guilherme, que veio de Brasília, quanto o Rudy, que veio do Rio Grande do Sul e que iniciou esse trabalho, né, na indústria do fumo, né, na produção do tabaco, e que está trazendo agora esse evento ao Paraná. E nós vamos poder, então, já pegar esse trabalho, já está um pouco mastigado aí, do Rudy, e poder implementar aqui no Paraná. Né? A Regina trouxe aqui essa preocupação de que nós tenhamos um selo, ou mostrar que a produção no Paraná do fumo ela é sustentável, e essa questão da sustentabilidade das relações do trabalho, eu acho muito interessante, que agora está cada vez mais em voga. Eu escrevia sobre isso, né, lá em 2013, sobre a sustentabilidade das relações do trabalho. Então é um tema que eu gosto bastante. E aqui no Paraná, somos o 3º maior produtor de fumo do Brasil, e temos regiões muito importantes. As principais regiões que produzem fumo aqui no Paraná é essa região, a região de Irati, Prudentópolis, Rio Azul e outras aqui mais próximas, e também daí aquela região de Rio Negro também tem bastante produção. Então todos os produtores, eu vi que muitas famílias, muitas crianças, e isso é muito interessante, muito gratificante de ver, né, as famílias completas aqui nesse evento. Uma coisa que a gente ainda observa, infelizmente, até o Rudy vai trazer na sua apresentação algumas situações, que é a situação de trabalho análogo à escravidão e o trabalho infantil na indústria na indústria do fumo, na produção de tabaco. Então ainda temos, infelizmente, esses problemas que precisam ser erradicados, né? Nós aí já temos uma indústria, uma produção do tabaco que já tem um estigma. Então a gente não precisa de mais outro estigma, que seria o trabalho escravo ou o trabalho infantil. Até o Rodrigo trouxe aqui sobre quando o auditor está fiscalizando, ele não vai orientar. Não, a gente orienta também, mas claro que se tiver a irregularidade, no momento da fiscalização, nos cabe daí fazer a interdição ou fazer a autuação.
aí infelizmente é um dever funcional do auditor atuar naquele caso. Mas a gente vai orientar também. E a melhor coisa que pode existir para o auditor fiscal do trabalho é quando a gente vai fiscalizar e não encontra nada. Por quê? É menos trabalho para nós também, né? A gente vai chegar, vai olhar, vai estar tudo bem, vamos dar uma orientação e não vamos precisar fazer auto de infração, não vamos precisar fazer um termo de interdição. Então, para nós, a melhor coisa que tem é quando a gente chega e está tudo resolvido. Essa questão da produção do fumo, junto com o trabalho infantil, muitas vezes o que a gente vê? Porque a colheita do fumo, ela se dá após novembro. E muitas vezes isso coincide com as férias escolares. Então as crianças e os adolescentes estão lá no âmbito familiar, sem a escola, sem às vezes um contraturno, e às vezes isso acaba permitindo, né, que esse adolescente ou essa criança acabe fazendo um trabalho lá junto com a sua família, na coleta do fumo. E a parte do tabaco a gente sabe que é uma questão que pode trazer vários riscos à saúde, e se for ainda mais uma criança ou um adolescente, esses riscos são muito mais gravosos. Então nós precisamos evitar isso. Aproveito até a presença do prefeito Emiliano, da participação das entidades, dos órgãos públicos nessa prevenção do trabalho infantil no tabaco, tendo atividades escolares para que essas crianças, esses adolescentes não precisem ficar lá em casa nesses momentos que tem férias escolares, para que eles tenham atividades outras para que possam prevenir o trabalho infantil. Então, a função dos municípios e do Estado é muito importante também para essa prevenção do trabalho infantil. Nós aqui do Paraná vamos, né, fazer algumas inspeções na época da colheita do tabaco. Então, lá em dezembro, vocês podem esperar que nós vamos ir até as propriedades para verificar essa questão do uso dos equipamentos de proteção, para ver se os empregados que forem contratados estão registrados, se não há condições análogas à escravidão, e também a questão do trabalho infantil. Então, esse é o momento de a gente já falar sobre isso, trazer as possibilidades de regularização, para evitar que lá em dezembro, quando houver a fiscalização, para que não tenha aí autuações, interdições, e até trazer aí uma pecha para a cultura do tabaco, que não é interessante. Então a gente vai ficar à disposição para depois tirar dúvidas, né? Quem quiser trazer alguma sugestão, enfim, nós vamos ficar à disposição aqui para esse diálogo. Então é isso, agradeço muito aí pela atenção dos senhores, parabéns pelo evento, parabéns a todos que estão aqui nessa manhã para agregar aí conhecimento e também melhorar a vida das pessoas. Nós sabemos que os produtores, os agricultores, eles têm um alto valor agregado, o tabaco. O tabaco remunera muito bem, né? De uma forma geral, ele traz muito valor para as famílias, mas isso, às vezes pode se perder tudo se tem um problema de saúde, né? Se você ganha um dinheiro, mas tem depois um problema de saúde a ser tratado, todo aquele ganho que houve, isso pode se perder. Então, o nosso grande desafio é continuar e aumentar o valor agregado do fumo, mas que isso seja de forma sustentável e saudável, né? Nós precisamos que os trabalhadores continuem saudáveis ao longo prazo aí, para a gente poder ter uma cultura do tabaco de fato sustentável. É isso, obrigado. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Sinditabaco mais uma vez, presidente Volmar, por nos receber aqui e organizar esse evento tão importante, né, para todos nós. Também cumprimentar aqui o prefeito Emiliano, parabéns aí pela gestão. E no nome da nossa chefa aqui no estado do Paraná, da Superintendência do Paraná, cumprimentar todas as autoridades aqui
presente. Eu vou ter uma breve apresentação aqui em PowerPoint, bem breve mesmo, apresentando então o que é este programa Trabalho Sustentável. Eu não sei se eu preciso fazer alguma... Está sendo carregado, né? Bom, então vou começando, né, a falar um pouquinho mais sobre o programa Trabalho Sustentável, que tem como objetivo exatamente o que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje. Conversando, trocando ideias, dialogando, não é? A ideia do programa Trabalho Sustentável é passar orientação fidedigna sobre questões trabalhistas, que muitas vezes os produtores rurais, os trabalhadores, enfim, a sociedade não possui ou quer saber mais, né? Como já mencionado aqui. Então, esse é o objetivo do programa Trabalho Sustentável, que tão carinhosamente nós chamamos de PTS. E ouvindo aqui as falas aí das autoridades, principalmente do nosso presidente Volmar, eu vou contar uma história muito rápida, que na verdade o que motivou, né, e impulsionou, na verdade, o programa Trabalho Sustentável é uma história um pouco triste, né, que todos vocês devem ter escutado já, viram as notícias, que aconteceu lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, há uns 2 anos atrás, que foi o resgate de 200 trabalhadores, na verdade mais de 200 trabalhadores no setor da uva, né? Então, infelizmente, nós tivemos esse caso lá faz em torno de 2 anos, onde esses trabalhadores eles vieram de outros estados para fazer a colheita e estavam expostos a esse tipo de situação. Então, o que aconteceu a partir dali, né? Teve uma repercussão gigantesca, alguns de vocês devem ter ouvido, né, falar, e o setor todo foi impactado. Não foi só aquela propriedade, ou no caso ali tinha um gato, né, que foi o responsável por fazer aquela situação, mas todo o setor foi impactado, as indústrias foram impactadas, né? Teve pessoas que pararam de comprar por um tempo os produtos de determinadas vinícolas que estavam, que seriam as receptoras, né, das uvas. Enfim, 3 vinícolas foram proibidas por um tempo, né, de participar em feiras internacionais pela Apex, né, e gerou um problema não só social, né, com aqueles trabalhadores lá, mas para toda a sociedade econômica. Então o PTS ele surge, o Programa Trabalho Sustentável, para evitar que esse tipo de situação ocorra. Nós estamos falando aqui em prevenção, né, orientação. Então, passando as informações corretas, eu vou apresentar aqui uma série de ferramentas e que podem ser utilizadas pelo produtor rural, pelos sindicatos, pelas confederações, enfim, né, por quem quiser, que estão disponíveis na internet. E claro, sempre aqui, como o Eduardo já disse, né, nos colocando à disposição para eventualmente fazer capacitações, treinamentos. Esse, então, é o objetivo do programa Trabalho Sustentável. Nós atuamos em várias cadeias produtivas. Hoje nós estamos atuando, na verdade, em 12 cadeias produtivas no setor rural. O tabaco é uma delas, trabalho iniciado lá pelo meu colega Rudy, que daqui a pouquinho vai passar informações mais técnicas para vocês, mas focadas principalmente nesses 5 principais objetivos: erradicação do trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, segurança e saúde no trabalho, informalidade e discriminação no meio ambiente do trabalho. E qual é o momento, então, do que a gente faz essas ações, essas iniciativas, né? Nós temos um momento prévio à fiscalização, como, né, momentos de orientação, locais onde a fiscalização não consegue chegar, lugares mais longínquos, normalmente locais, né, de difícil acesso, ou locais onde, apesar de ter tido fiscalização, não teve uma mudança na realidade. Então nós avaliamos, fazemos um diagnóstico, porque apesar de ter fiscalização, nós constatarmos todo ano que tem trabalho infantil, trabalho escravo, não está ocorrendo mudanças, né? Continua tendo esse problema. Então a gente entra com determinada metodologia, com determinada ferramenta para tentar acabar com essa situação. Períodos entre safra também, que é o período onde a gente consegue conversar de uma forma mais tranquila com o produtor rural, principalmente, com os trabalhadores. E também, já como mencionado aqui, né, momentos, né, que após a fiscalização, para nós tentar elevar o patamar daquela localidade.
E quais são as possibilidades de ações que nós temos, então, do programa Trabalho Sustentável, né? Nós realizamos treinamentos e capacitações. Por exemplo, semana que vem vai ter um colega nosso indo para o Espírito Santo, vai ficar a semana inteira lá dando capacitação para o setor da celulose, né? Junto com empresas, trabalhadores e técnicos do setor. Nós falamos principalmente, né, dessas temáticas que já foram mencionadas aqui, que meu colega Rudy vai apresentar depois, a norma de segurança e saúde do trabalho rural, as formas de contratação. Nós verificamos aí muito contrato de parceria, e esse contrato de parceria, grande maioria das vezes, são contratos vamos lá, que não são corretos, né? Então, infelizmente, a gente acaba caracterizando o vínculo empregatício, apesar de ter um contrato de parceria que não está ali cumprindo os requisitos legais. Nós realizamos também treinamentos customizados, né, para produtores, trabalhadores e técnicos agrícolas, quando assim demandado, né? E nós temos sido bastante demandado para esses treinamentos. A gente tem aí já uma agenda para o primeiro semestre bem cheia, bem repleta. Outras atividades, né? A gente tem programas de rastreabilidade, monitoramento, né, de ajuda da cadeia produtiva para os produtores, para as indústrias, né? Nós temos, por exemplo, já hoje disponível no site do Ministério do Trabalho o autodiagnóstico trabalhista, que é uma ferramenta que, seja o produtor, seja a indústria, né, o próprio trabalhador, ele pode entrar lá e fazer, seguir um passo a passo e fazer o diagnóstico da sua situação laboral, né? Tem para o meio rural, e talvez a gente possa pensar em fazer um exclusivo para o setor do tabaco, por que não? Também temos uma ferramenta de gerenciamento de risco, né, gratuita no site do Ministério do Trabalho para produtores rurais aí que tenham até 50 trabalhadores. Então isso já serve como requisito, inclusive se a fiscalização depois pedir, porque é uma, né, todo produtor rural precisa ter o PGR-TR, né? Então, apresentando, né, o PGR-TR, ele já cumpre esse requisito legal e, claro, melhora o ambiente laboral de sua propriedade. Também estamos realizando aí programa de monitoramento, está em fase de construção para a indústria, né? E também nós apoiamos aí, como já dito anteriormente, a elaboração e estruturação de mecanismos de devida diligência. E por fim aqui, outras iniciativas, né? Foi assinado no ano passado o Pacto Nacional da Agricultura e Pecuária, está sendo criada, provavelmente na semana que vem, uma mesa nacional de diálogo social, onde vai contar com os principais representantes aí da agricultura e pecuária, né, para a gente discutir, como o Rodrigo, né, da CNA que mencionou, outras formas de contratação, melhorias no E-Social, se for o caso, né? Já foi nos relatado que é preciso dar uma simplificada em alguns pontos, enfim. Então, a gente vai discutir também aí esses temas mais macro, né, a nível nacional. Nós temos também o Pacto Nacional do Café, que vai ser incorporado ao Pacto da Agricultura, que aqui no estado do Paraná já tem uma mesa, né, de diálogo funcionando, né, doutora Regina, e que também é muito importante. Bom, todas essas informações que eu falei aí muito rápido, né, vocês podem encontrar aqui, né, no QR Code. A apresentação vai ficar disponível, né, aqui com o pessoal do Sinditabaco, então fiquem à vontade para compartilharem e entrarem aí no nosso site para pegar essas informações um pouquinho mais, né? Nós temos cartilhas, né? Já foi distribuída aqui uma cartilha de trabalho análogo escravo, tem a da FETAR, né? Mas nós no nosso site temos outras aí que falam um pouquinho sobre formas de contratação, enfim, tem um vasto material em nosso site do programa Trabalho Sustentável, né? Manual de perguntas e respostas à questão do trabalho infantil. Nós temos um canal, o canal da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, onde nós podemos encontrar aí várias lives, apresentações, cursos, né, sobre o meio rural. Nós conseguimos aí realizar, temos uns vídeos, né, alguns deles para alguns determinados setores. Podemos pensar em fazer em conjunto aqui com o Sinditabaco, presidente Omar, esses vídeos também exclusivos, né, para o setor do tabaco, que são vídeos curtinhos, né, de 2, 3 minutos, e que numa linguagem muito fácil, né, de se entender, mostrando, né, como se deve fazer, né, o que pode, o que não pode, enfim.
E também, né, temos uma aula aí para quem quiser se especializar em segurança e saúde do trabalho, sobre um curso livre, né, da NR31, que trata das questões de segurança e saúde no trabalho, tudo de forma gratuita, sem precisar se logar, né? É só entrar e assistir. Então tem cada um dos capítulos ali da NR31, que é uma NR, né, muito grande, uma norma regulamentadora muito grande. Temos aí então esses capítulos à disposição de toda a sociedade. Bom, falei muito rápido, né? Depois vamos poder responder umas perguntas e respostas, mas desde já, mais uma vez, parabéns aí pelo evento. Obrigado. Bom dia, pessoal, tudo bem? Satisfação estar aqui presente, na pessoa do prefeito Emiliano, da superintendente Regina e dos líderes das representações de trabalhadores, de empregadores. Eu saúdo a todo mundo que está presente aqui, parabenizo vocês pelo interesse de vir aqui e compreender um pouquinho melhor esse tema, que não é facultativo, não é opcional entender e compreender sobre isso atualmente. Tá? É básico da formação dos cidadãos. Minha expectativa e a expectativa dos meus colegas que vêm de Brasília, o colega Reiner que fica aqui no Paraná e vem lá de Curitiba, ao sair daqui hoje, é que vocês, cada um de vocês, com a função que vocês têm dentro da cadeia produtiva, seja fumicultor, seja orientador agrícola, seja supervisor de produção, que vocês tenham a capacidade de sair daqui multiplicando uma sementinha de reflexão sobre algo que a gente vai ver aqui. Uma imagem que vocês vejam aqui e que vocês vão se deparar com ela amanhã, na semana que vem, numa propriedade rural da família de vocês, ou que vocês prestam orientação agrícola, ela tem que se tornar um momento de reflexão, de disparo de alerta, de adoção de práticas de melhoria muito antes da possibilidade do Estado entrar lá, e o Estado somos nós somos representantes do Estado, os fiscais do trabalho, entrar lá e impor punições, autos de infração, interdição, lavratura de documentos de afastamento do menor em trabalho infantil, que são documentos já que trazem um gravame, uma responsabilidade jurídica. Não precisa chegar nesse ponto, né? Vocês conseguem fazer essa reflexão, espero que o façam a partir de eventos como esse. Quais serão os instrumentos que vocês vão usar como legado, como lembrança deste momento de hoje? As duas cartilhas, vocês vão sair daqui, cada um com uma cartilha dessa, uma cartilha do condições de trabalho decente na produção do tabaco e uma de contratação de mão de obra no meio rural, e vão ler quando tiverem oportunidade. A leitura é fácil, é tranquila, responde muitas dúvidas, que nós todos não temos essas respostas de pronto. E além disso, as imagens que a gente vai mostrar aqui sejam também uma imagem de lembrança para vocês, de que isso daqui, se vai incomodar vocês vendo aí, vai incomodar vocês quando vocês verem as mesmas situações ou situações parecidas lá no campo, certo? Vamos lá, pessoal. O que a gente está fazendo aqui, ilustrando um pouquinho da fala que começou com o Rodrigo da CNA, que passou pelo Eduardo, passou pelo Guilherme, é a ilustração desse giro de uma engrenagem de autoconformidade. É um giro de uma engrenagem que nós estamos lá em cima, nós damos o primeiro girinho na engrenagem e a tendência é de que diversos atores da sociedade façam essa engrenagem permanecer girando por si só. Tudo com olhos em a gente prestigiar como nação, todos como integrantes da mesma equipe Brasil, direitos humanos e trabalho digno em tudo que é feito dentro das nossas fronteiras, certo? A realidade é que o pano de fundo dessa nossa estratégia
acreditem, ainda são imagens como essa. Essas imagens, elas não são tiradas de inteligência artificial, não são tiradas do Google sem a gente saber a origem. São imagens de fiscalização do Ministério do Trabalho, das nossas equipes no Brasil presente. Se a gente botar preto e branco essa imagem aqui e quiser botar a data que for nessas imagens, vai parecer que é 1920, 1930, século XV, século XVI, vai parecer que a gente não saiu em termos de desenvolvimento social do piso ainda. E a gente ainda encontra isso. É tabaco isso? Não é tabaco, carvoaria. Mas vocês vão ver que as imagens encontradas no tabaco ainda constrangem como imagens assim. E é essas imagens que a gente tem que deixar trancadas, travadas nessa tela e não permitir que ali fora, no dia de hoje, a gente passe a encontrar de hoje em diante. Certo? Vamos lá, todos nesse compromisso. Isso tudo, o que representa em termos de número para a gente? Brasil deixa escoar pelo ralo 4% do seu PIB, né, em produção, em termos de crescimento econômico, deixado para trás por mazelas como essa, mazelas que levam o Brasil a ter um estoque de cerca de 3,5 milhões, é aquele númerozinho do lado do 4%, 3 milhões de doentes e inválidos encostados na Previdência Social. Isso daí é um exército de pessoas que está fora do mercado de trabalho e que todos nós, como população ativa econômica, tem que cada vez mais segurar esse fardo para sustentar. Isso no longo prazo é insustentável. Esse número ele não tem condições de continuar crescendo em termos de pessoas invalidadas a partir do exercício da sua relação de trabalho, certo? 2.200 resgatados ano é a nossa média de quase 3 décadas de grupo móvel de trabalho escravo no Brasil. Este número não arrefeceu, ele não diminuiu nos últimos anos, até porque cada vez mais abre-se os olhos para situações tão constrangedoras como essas, não apenas no campo, inclusive no meio urbano. A gente tem encontrado trabalho constrangedor, vamos usar esse termo, mas ele é degradante, ele é indigno, ele é uma série de classificações constrangedoras, inclusive no meio doméstico e no meio urbano. Então esse número a gente não está conseguindo diminuir. E o compromisso de todos nós aqui é diminuir este número, tenha ou não a presença de um agente de Estado comparecendo na propriedade. Muito antes do agente de Estado chegar, a gente tem que eliminar a situação de alguém que possa ser resgatado. 160 milhões de crianças e adolescentes é a estimativa da OIT de crianças que ainda trabalham no mundo. É um número que também, no mundo, a gente tem dificuldade de diminuir ano após ano, quando este número ele é revisado. Ele não está sendo possível diminuí-lo também sob os olhos da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E no entorno desta roda, dessa engrenagem, a gente não tem apenas grandes processadoras de tabaco, a gente não tem apenas grandes empresas, a gente não tem apenas auditores fiscais. A gente tem uma série de atores que podem ou devem influenciar a conformidade para o bem. E entre esses atores aqui a gente conclama prefeituras, todos que podem entregar a sua parcela de contribuição para que, por exemplo, a criança não precise ou não possa ou não tenha alternativa de trabalhar nas suas férias. Ela está numa atividade pedagógica extraturno, extracurricular, que está engrandecendo ela muito mais para o mercado de trabalho, numa formação profissional futura, ok? Aqui é o nosso desafio, 2 cartilhas, né? Esse é a base do diálogo social que a gente tem promovido, disseminação de conhecimento, martelando uma série de mensagens que são iguais,
nos nossos encontros no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e agora chegam aqui no Paraná. A mensagem é a mesma. E digo mais, a mensagem ela é tão igual que se tiver um olheiro de um comprador internacional da cadeia produtiva aqui, ele vai dizer, isso no meu país de origem seria problema também. Mesmo ele não conhecendo nada da NR31. Muitos de vocês não vão conhecer a NR31 de ponta a ponta, e eu digo mais, nós mesmos auditores, nós vivemos revisando a NR, porque a gente também não tem ela de ponta a ponta na cabeça. Mas tem certas coisas que a gente vai ver hoje aqui, que são intuitivas. Eu não preciso abrir a NR31 para intuitivamente dizer, isso daqui está errado. Vamos lá? Programa Trabalho Sustentável, o Guilherme falou com muita propriedade, diversas cadeias produtivas, o tripé de base do Programa Trabalho Sustentável é o que a gente está fazendo hoje aqui, diálogo social, estímulo ao trabalho decente e com estímulo à conduta empresarial responsável. Além de tudo que o Candemil sugeriu ali, a gente tem diversas lives no YouTube, quando tiverem um tempinho e motivados pelo que está acontecendo hoje aqui, ponham um fone de ouvido, não parem nada do que vocês estão fazendo, ponham uma live dessas para rodar, vocês vão ver, é live da safra do café. Várias das coisas que estão falando ali, alojamento, trabalhador temporário, instalação sanitária, puxem, serve para vocês. Igual, é transferível. Então, escutem essas lives, vai ser muito engrandecedor para vocês. Tenho certeza que vocês vão se tornar referência em transmitir boas práticas para quem está na volta de vocês. Fazemos esse ciclo de feedback há muito tempo. Acho que até o presidente Valmor está nessas imagens, né, presidente? A gente se reúne desde 2022, fazendo ciclos de feedback, mostrando para os líderes da cadeia produtiva tem problemas, estimulando eles a estarem compromissados, a trabalhar para que esses problemas deixem de existir. E nessa sucessão de eventos, a gente se encontra hoje aqui, falando abertamente para vocês sobre os problemas que existem e que precisam ser combatidos. O compromisso, cada vez mais, ele vai irradiando para diversos atores da cadeia produtiva. Cenas de 2019, uma fiscalização nossa, imagens de um relatório de fiscalização em Venâncio Aires. Resultado disso, resgate de trabalhadores. Precisa conhecer a NR31 para chegar à conclusão que uma moradia nessas condições é indigna? Se vocês não têm firmeza em me responder que não precisa conhecer a NR31, tranquilo, tenham a humildade de buscar o conhecimento e reconhecer que vocês precisam do apoio de alguém na hora da dúvida. Quem vai ser esse apoio? Atores da FAEP, da FETAEP, orientadores agrícolas, pessoas de sustentabilidade das organizações, todos eles, eu tenho certeza, assim como o Ministério do Trabalho, não vão se furtar, não vão se omitir de dizer, isso que vocês estão vendo é um problema sim, está errado. E daí vocês vão desenhar as soluções muito antes da chegada de um fiscal no local. Percebam, esse é o mesmo caso de 2019 em Venâncio. Todas essas nossas situações que chegam no resultado de constatação do trabalho escravo, elas não estão resumidas a uma situação irregular. Não é apenas o problema da água, não é apenas o problema da comida estragada, não é apenas o problema do banheiro, não é apenas o problema da falta de equipamentos de proteção. Põe tudo isso, soma a isso questões muitas vezes de problemas de contratação. É o trabalhador que nunca recebeu um centavo sobre o pagamento, ou que parte do seu pagamento está retido pelo empregador, por diversos motivos. É uma dívida na vendinha, é uma parceria mal explicada. Então,
Além de tudo isso, tem problemas de remuneração que, nesse caso, faziam com que o parceiro tinha uma dívida que ele sequer sabia que tinha no Banco do Brasil. Então, percebam, o trabalho escravo hoje em dia, ele não é o trabalho escravo naquela figura dos livros de história, da Idade Média, em que tinha uma bola de ferro trancando o trabalhador na propriedade. Esse trabalho escravo, ele está muito mais relacionado a uma prisão por dívida, por condições indignas, por relações de promessa falsa de trabalho, ele está sendo enganado para trabalhar. Junta tudo isso e nesse somatório a gente chega ao resultado que leva ao resgate. Tudo isso tem que incomodar vocês à primeira vista. E se não incomodar, chamem o apoio de quem tem o poder de ajustar a lente dos óculos de vocês, certo? 2021, Venâncio, resgate também, menores trabalhando, uma cena encontrada no momento que nós entramos na propriedade rural. Isso é intolerável, tá? Isso por si só deve incomodar vocês e deve tornar vocês disparadores de alerta. Eu encontrei, como orientador agrícola, um problema naquela propriedade. Qual é o plano de ação para contornar esse problema? E daí vocês vão adotar estratégias que vocês também, a partir de hoje, vão refletir em conjunto para chegar nas estratégias para contornar problemas como esse. 2021, o mesmo caso dos menores que moravam nessa condição aqui. A gente não precisa, olha a imagem aqui da água potável deles. A gente não precisa nem fazer uma análise química, uma análise de laboratório da água. A água na garrafa já entrega que não é potável. As condições de preparo de alimentos, não tem refrigerador, não tem, as comidas estragam porque eles não conseguem conservar comidas, o esgoto largado a céu aberto, uma propriedade, um casebre, uma morada, que entra água em qualquer momento de chuva. Percebam que o trabalhador tem que botar a lona para não chover em cima da cama. Isso tem que incomodar vocês. E tem que acionar os planos de ação para contornar esse problema, independentemente de ter fiscalização no local. 2021, Venâncio, mesmo caso, da onde sai a água, instalações elétricas, aonde está armazenado o agrotóxico, quais os EPIs que estão disponíveis na propriedade. Soma tudo isso, gera um relatório de resgate, que, como disse o Eduardo, a gente, como fiscal do trabalho, não quer ter o compromisso e a responsabilidade de fazer, ao final de mais uma ação fiscal, naquele mês, um relatório de 50, 60, 80, 200 páginas. Eu já vi relatório de resgate. É extremamente pesado para nós assumir o fardo deste relatório. Não precisa chegar nesse ponto, pessoal. Todos nós somos atores do mesmo time Brasil, que assumiu compromissos internacionais de não tolerar isso dentro das suas fronteiras. 2023, Venâncio. Que tema que eu trago à tela aqui? Esse caso não foi um caso de resgate, mas é um caso que os refletores, os óculos de vocês de disparo de alerta têm que estar calibrados para perceber. Isso daí são as empreiteiras que entregam a mão de obra sazonal, temporária dentro das propriedades. Dentro dessa Kombi tem uma série de trabalhadores que o fumicultor só vai conhecer se tiver fiscalização no auto de infração que recairá sobre os ombros dele a responsabilidade. Porque em muitos momentos, no meio da fiscalização, o gato, o dono da Kombi, vai embora e deixa rendido o fumicultor com essa mão de obra lá na propriedade. O fumicultor muitas vezes não sabe nem o nome completo do gato, ele conhece por um apelido. E a transferência de responsabilidade não vai haver, porque quem está usufruindo dessa mão de obra precária é o produtor rural e, em certa medida, a cadeia produtiva. Por isso que as organizações líderes que prestam orientação agrícola para essa propriedade também têm que estar preocupadas em coibir esse tipo de trabalho precário. Tá?
Um pouco além do que os colegas já falaram, também ilustrando, é o caso da uva, né, que os colegas trouxeram à tona, e percebam que o impacto em termos de mancha num setor econômico, ele é quase imediato, ele é incontrolável, porque a imprensa começa a reproduzir aquilo de modo replicável, quase automático, não se tem mais controle das notícias que saem sobre aquela situação, e a mancha em termos da violação impregnada na cadeia produtiva leva muito tempo a sumir. Percebam, a gente fez um resgate em Bento Gonçalves em 24 de fevereiro de 2023, isso ganhou repercussão nacional. No dia 1º de março, já tinha uma força-tarefa combinada com diversos órgãos públicos para fiscalizar continuamente a colheita da uva. Uma fiscalização que na semana passada voltou na colheita da uva e encontrou 9 argentinos que foram resgatados novamente. Então, a partir desse determinado momento, a cadeia produtiva entra num certo foco, né, num foco contínuo de atenção, e muitas vezes aquela reiteração ela é trazida, os casos passados são recuperados e a mancha vai acompanhando a cadeia produtiva no tempo. Percebam que há então uma luta de todos para que essas situações não sejam vinculadas ao trabalho principal econômico de vocês, certo? Esse é o cenário base dos resgates de trabalhadores na colheita da uva lá em Bento. Percebam que as imagens, tal lá quanto as imagens de Venâncio antes, incomodam simplesmente no olhar. Aí a gente tinha trabalhadores que vieram da Bahia, que não receberam o que foi proposto lá na contratação, tem um problema migratório que a gente encontrou nesse exemplo que eu acabei de dar, uva de novo, argentinos, semana passada, ou seja, são pessoas que se apresentam precarizadas para trabalhar, e para trabalhar no Brasil não se aceita que o precarizado trabalhe precarizado. Aqui ele vai receber condições mínimas que a gente se compromissou internamente e internacionalmente de adotar. E a partir de hoje, aquela rodinha, aquela engrenagem que eu dei como exemplo lá no começo da apresentação, espera-se que aqui, com todas as autoridades da regional do Paraná, elas comecem a fazer os movimentos de repercussões positivas que não precisam ser mais estimuladas por nós. Vocês, por conta própria, vocês fazem reuniões com sindicatos de trabalhadores rurais, com sindicatos de representação da categoria econômica, que no caso é o Sinditabaco, estudam alternativas de como vão contornar a mão de obra da colheita, de como vão contornar a mão de obra do parceiro, que de repente ele está numa condição que não é de parceria. Tudo isso é a partir de hoje que tem que, com muito mais força, acontecer, estando agentes fiscais do trabalho presentes ou não. Então, que essas repercussões positivas não estimuladas, a partir de hoje, sejam amplificadas e muito mais presentes na rotina de vocês, e que vocês consigam, com todas essas imagens que a gente viu, e com a leitura dessas 2 cartilhas, de leitura muito rápida, que vocês vão passar também para o familiar de vocês, para aquele amigo que precisa ser alertado, com todo esses pontos de atenção, a gente rume para uma situação de desenvolvimento social muito mais estável, muito mais previsível, sendo garantido a todos renda e dignidade acima de tudo, tá bom? Eu deixo aqui meu abraço a todos. Felizmente, acho que não atrasaremos também os compromissos outros de vocês, almoço e por aí vai. Eu volto para o Rio Grande do Sul, o Eduardo fica aqui no Paraná, certamente com a Superintendente Regina à disposição de vocês para outras conversas. A CNA, eu tenho certeza que está presente também para debater soluções de problemas que são persistentes ainda. E todos irmanados aí
para a gente não ver mais essas cenas em eventos futuros, que eu possa voltar aqui na agradável cidade de Irati. Um abraço a todos, deixo aí o meu e-mail e me despeço, tá bom? Um abraço. E mais uma vez nós externamos aqui a nossa gratidão aos senhores Rudy Alan Silva da Silva, também ao Guilherme Schuch Candebil e ao Eduardo Reiner. Tá bom assim? Agora ficou certo? Mas pode ser Reiner também, bem aportuguesado, né? Mas pode ser o Reiner. Tudo bem. Obrigado pela observação importante. E nós queremos registrar com muita alegria nesse momento a presença da prefeita de São Mateus do Sul, a Fernanda Sardanha. Cadê a prefeita? Está aqui, levanta, prefeita, levanta aí. Vamos aplaudir a nossa prefeita de São Mateus. Obrigado, prefeita, pelo excelente trabalho, reeleita lá em São Mateus, terra da boa erva mate, do bom chimarrão, né? E também da sua secretária de Agricultura, a Alice Lemos Staniszewski, é isso mesmo? Fique em pé, por gentileza, secretária. Aí. Bem, nós queremos destacar que as cartilhas que tanto foi comentado ao longo das palestras, das falas, elas foram confeccionadas e serão entregues a todos os produtores do estado do Paraná pelos técnicos agrícolas. Detalhe, também estão disponíveis para todos os senhores e senhoras, que podem ser retiradas naturalmente ao término desse nosso encontro. Diversas autoridades já se manifestaram, informações importantes foram repassadas a todos os senhores e senhoras. E nós, a partir desse momento, queremos aqui deixar o espaço aberto para caso alguém tenha algum questionamento, alguma pergunta, alguma observação diante de tudo aquilo que foi propalado ao longo dessa manhã. Só levantar a mão, por gentileza, que a nossa auxiliar já leva o microfone para quem tiver alguma pergunta, por gentileza. Só levanta a mão quem tiver pergunta para fazer, por favor. Opa, aqui, uma senhora, por gentileza. Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje representando o Sindicato do Guamiranga, o Sindicato Patronal do Guamiranga, e também faço parte do Sindicato Patronal de Prudentópolis. Então, nós percebemos assim muitos alinhamentos, né, entre os órgãos que estão ali para um desenvolvimento melhor. Porém, eu, Lauriana Diniz Rigli de Oliveira, eu gostaria de fazer uma pergunta referente ao meu trabalho, né? Ao trabalho que eu realizo junto com a DRO, Empresa de Desenvolvimento Rural e Urbano. Nosso foco na DRO é o processo sucessório. É o processo sucessório desde a parte tributária até a parte do jovem querer permanecer no campo, da família querer que o jovem permaneça no campo. E nós trabalhamos com um projeto, que é o projeto Legado do Campo. E nesse projeto, nós percebemos muito esse desafio do jovem permanecer no campo nas questões do tabaco,
né, nas questões do tabaco. E esse tipo de evento que vocês estão proporcionando hoje traz um enriquecimento para a cultura, né, para a governança rural do tabaco, para trazer essa inspiração do jovem permanecer. Então, quando nós trabalhamos com empresas, com cooperativas ou com própria unidade familiar, nós percebemos essas questões, porque é desafiador dentro da porteira. É muito fácil a gente falar certos aspectos, mas dentro da porteira é desafiador. É desafiador porque ter uma economia sustentável, ter uma produção sustentável, você tem que focar tanto no financeiro para manter toda a estruturação, como você tem que focar também nas questões sociais, nas questões ambientais ali dentro da porteira. E trazendo esse questionamento, eu gostaria de perguntar, né, para vocês, dos auditores, qual é o foco de vocês que vocês têm em relação à sucessão. Nesses programas que vocês fazem, a sucessão rural. É muito importante, eu acho que isso, eu sempre uso um jargão com os meus jovens e com as famílias que eu trabalho, vamos abrir a porteira para o desenvolvimento. Vamos abrir a porteira para o desenvolvimento, porque quando você abre a porteira para o desenvolvimento, você tem que ter informação. Extraordinário, essas informações, porque inspira o jovem, inspira as pessoas a querer continuar trabalhando naquela cultura. Mas, hoje o Ministério do Trabalho possui algum programa que incentive essa sucessão rural, esse permanecer dentro da porteira? Porque nós sabemos aqui, como jovens, como agricultores, eu também sou agricultora, sou mestra em desenvolvimento de comunidades, nós sabemos o quanto é desafiadora a prática, né? Dos que eu atendi, até colocando um dado para vocês, dos jovens que eu atendi, não encontrei nada assim, comparado a isso. Acho que a nossa comunidade aqui em geral, Prudentópolis, Irati e todas as outras em volta, Guamiranga, ela possui já uma qualidade maior. E eu percebo a cobrança, porque às vezes eu questiono os jovens, eu percebo a cobrança das empresas de tabaco para isso, para que tenha essa qualidade de vida. Ok, obrigado pela sua observação. Vamos à resposta, então. Esse momento eu acho que é o mais rico de todo o evento, né? Porque até agora foi a gente falando e daí começa a arejar com diversas inquietações de vocês que são postas na mesa, e essas inquietações são legítimas, elas fazem parte, elas dominam o deitar no travesseiro de vocês diariamente. O que eu quero pontuar para vocês é que tem diversos debates no meio disso tudo que a gente falou, de trabalho infantil, de trabalho escravo, da cultura agrícola que está envolvida, que eles são debates que muitas vezes, por mais que a gente esteja neste momento como centro da atenção de vocês, vocês lembram naquela tela que eu botei que no entorno das engrenagens tinha vários atores que podem e devem influenciar as soluções que estão presentes nessa cadeia produtiva, na visão do trabalho digno, decente? Esses atores, muitas vezes, eles respondem com instrumentos muito melhores às inquietações de vocês do que Ministério do Trabalho. Eu usei uma frase lá em Canoinhas, que eu não usei até agora aqui, mas que volta à tona. Eu li há pouco tempo atrás um livro em que o autor americano ele dizia o seguinte: várias conversas difíceis ficam mais fáceis quando a gente trata de lei. Por quê? Tudo que a gente está especulando, tratando aqui em termos de pois não pode, será que poderia ser melhor e tal, se a gente tem uma lei posta dizendo que
seja qual for o motivo nobre que tenha por trás do trabalho infantil, o menor não pode trabalhar, todas as tuas argumentações perante a lei não surtem efeito para limitar a minha atuação. Eu não posso tolerar o trabalho infantil, por mais nobre que tenham sido as tuas argumentações no teu conhecimento familiar, no teu convívio familiar. É aí que entram outros atores para dar as respostas adequadas. Significa dizer que, como é que nós vamos usar as estratégias de aprendizagem rural para que o menor tenha a propriedade de ir para um espaço em que ele vai ter uma formação técnica muito maior do que os pais, e ele vai voltar com um olhar muito mais empreendedor para, na idade correta, fazer aquela produção agrícola, de seja qual for a cultura, explodir, em termos de produtividade, de atendimento à lei. Então, o menor sai de cena, outros atores vêm, entregam o conhecimento para ele e ele volta muito melhor para aquilo lá se tornar um empreendimento de futuro. É essa a minha visão, não é uma visão de se omitir e dizer eu não tenho responsabilidade. Tanto é que a gente está muitas vezes em mesas em que são colocadas para a gente, pois é, mas a tabela de discussão do valor do tabaco para este ano. A gente não tem condições de entrar nesse debate. Agora, onde a gente estiver possível e puder mostrar, olha, a recuperação dos índices da tabela tem que levar em conta aspectos de conformidade trabalhista, tudo isso que está sendo cobrado nas novas discussões, a gente vai tentar colocar esse argumento na mesa. Só que a gente tem que sair fora e a partir desse momento não cabe mais a nós estar nesse debate. Então, eu espero que tu compreendas, mas é essa visão que vocês têm que ter, tá? A gente tem lei posta e em termos de fiscalização do trabalho infantil, a gente não tolera algumas situações cujas alternativas são muito melhor para o futuro daquele núcleo familiar do que mantê-lo numa condição que às vezes está relacionada a pouco conhecimento, a pouca produtividade. Certo? Obrigado pela tua... Eu acho que fala no microfone para a gente... Eu perguntei direcionado a vocês porque são os dirigentes aqui. Mas aí seria a importância do investimento, tanto da cadeia que você falou, né? FAEP, Senar, da participação em sindicatos, da participação do alinhamento com as empresas produtivas, né? Para desenvolver projetos que façam esse jovem ser empreendedor. Mas que, de repente, uma lei ou uma situação imposta socialmente, ou de qualquer forma, seja um bloqueador do empreendedorismo. Porque nós não podemos perder esses jovens de dentro do rural. Nós não podemos. Vamos ouvir o colega da CNA, que também é um outro ator que tem uma posição que é muito útil para a gente ouvir, né? Bom, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Lauriana. Lauriana, essa pergunta sua é uma pergunta de $1 milhão, né? É muito difícil a gente saber como responder e reter os talentos no meio rural. Claro que tem a questão que o Rudy trouxe do trabalho infantil. A gente tem que diferenciar o que é o trabalho infantil e o que é o jovem, até pela questão etária. A gente tem muito a característica da economia familiar, pensar que o jovem entrar no trabalho quanto antes vai despertar interesse. Mas temos uma limitação legal. Mas o que é claro não limita a gente a tentar despertar naquele jovem o interesse dele. Então o que eu já converso muito com o auditor? Tem um limiar do que é o trabalho e o que é o despertar interesse. Então assim, a gente pode, claro, de forma lúdica, inserir o jovem na atividade, desde que não interfira no seu momento de lazer, na sua educação, ele não pode deixar de estudar para isso, ele não pode deixar de brincar para isso, mas ele... No intuito de despertar o interesse dele, a inserção dele na atividade de uma maneira lúdica é sempre salutar, pensando nessa possibilidade de retenção dele se capacitar no meio urbano, se for o caso, e voltar para trazer mais empenho e tecnologia para o nosso setor, aumentando a produtividade. Então, de fato, a gente vive hoje esse momento, né, de
a gente viveu muito um êxodo rural, só que agora a gente está até vivendo um pouco mais de um êxodo urbano da volta desse jovem para o meio rural. Tem um estudo da World Economic Forum, de 2023, das 10 profissões do futuro até 2027, que mais serão demandadas até 2027. E dentro dessas 10 profissões, a única que não está relacionada a software é operador de máquina agrícola. Então, assim, a gente vê que a mecanização, por exemplo, é um catalisador do interesse do jovem. O jovem tem interesse por tecnologia, o jovem tem interesse por mecânica, né, vamos falar assim, e aí a melhor forma é estimular isso. Pensando como sistema, você como do sistema, vai saber do CNA Jovem. A gente tem o CNA Jovem, que é voltado para um público talvez um pouco mais velho, entre aspas, né? Mas só que o jovem é considerado jovem até 29 anos, né? Então o nosso CNA Jovem é para jovens de 22 a 30 anos, que possuem uma formação técnica de tecnólogo, enfim, no rural, para buscar essa capacitação e empenho. A gente tem o Senar, também você como do sistema vai saber bem, mas a gente tem que falar para todo mundo para conhecer, que desenvolve ações voltadas para o jovem, não só ações de aprendizagem, como, né, dentro do seu estatuto como Sistema S, como ações de formação de técnicos, tecnólogos. Temos a faculdade CNA, que tem essa formação mais voltada para o campo. Tudo isso ações que o nosso sistema tem tentado elaborar na ideia de ter uma maior retenção do jovem no campo, para que ele saia, se capacite e volte com inovação, com conhecimento, para modernizar o nosso campo, né? Modernizar modernizar a propriedade, trazer mais produtividade. E aí é fundamental que os produtores também tenham um pouco... Tem que ter permitir a liberdade do jovem criar, porque a gente também tem um pouco da limitação do produtor pensar, né? Não, mas eu fiz assim, tem 200 anos que eu faço assim, meu pai, meu avô, meu bisavô fez, e aí às vezes limita o jovem, e isso faz com que ele perca o interesse. Então, é uma sucessão de fatores, é uma cadeia que está toda interrelacionada. Então, por isso que eu falei, é uma pergunta de $1 milhão, porque é muita coisa envolvida, mas a gente tenta sempre buscar despertar o interesse nesse jovem, seja por sistema, seja instruindo, e certamente o canal, a porta para despertar o interesse, a base vai ser, né, um trabalho decente, uma condição digna para o trabalhador, para o filho dele, para o produtor, para o filho dele, porque quando você coloca uma condição digna, ela não é só para o trabalhador, é para o próprio produtor, quando a gente fala de regime de economia familiar. Então, o próprio trabalhador, o próprio produtor está se beneficiando de um EPI, de um PGR-TR, DNR31, de uma técnica mais segura, de uma técnica mais sustentável, quando a gente fala de trabalho. Então, tudo isso está interligado. Então, não temos uma resposta muito assim objetiva, mas são caminhos e alternativas que a gente pode seguir na busca de inserir e trazer de volta esse jovem que vai para o meio urbano. Obrigada. Era para inspirar mesmo o pensamento no jovem, né? Na questão de manter informação, sucessão e desenvolvimento. Muito obrigada. Mais alguém que gostaria de se manifestar, fazer alguma pergunta, algum questionamento? Como não há nenhuma manifestação a mais, em nome da coordenação deste evento, nós queremos primeiro cumprimentá-los pela educação. Uma plateia muito seleta, foi uma honra poder estar com vocês. Desejamos, em nome dos coordenadores, um bom retorno, que Deus possa abençoá-los grandemente, que todos tenham um excelente dia.